A tempestade chegou mais uma vez, meus queridos amigos e amigas, otaquinhos, otaquinhas, todo mundo que ama anime e mangá. Aqui é o seu host, o André Ugione. E pra esse cast, né, primeiro de tudo, a minha frase é a seguinte: eu só tô aqui pra ver a frase do Dude. Não acredito. Caralho. E aí, pessoal, eu sou o Dude. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês: mentir é a maior arma do ser humano. Olha só, olha só. Brincadeira, hein, porra. E hoje, André, nós temos um convidado aqui familiar pra ti, né? Familiar. Convidado familiar, perfeito, Dude, perfeito. Não dá pra... como descrever melhor o primo de alguém, né, Hugo? Fazer o quê, né? Já que já me chamaram, então eu sou o primo do André, meu nome é Hugo Ugione. Qual é que é a tua, Hugo? Tem que honrar a família, tem que honrar a família. Ah, não, ele não tem graça, pô. Só queria dizer que se tivesse um mundo onde os jogos fossem as regras, eu seria café com leite. Hoje estamos aqui pra falar sobre o que, Dude? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o filme também, claro, mas também sobre a animação de No Game No Life, que é um título bem conhecido pelos otakus, né? E, cara, é muito bacana, antes de a gente falar do filme, né, a gente conceituar exatamente o que é o No Game No Life, né? De onde ele surgiu e por que ele é importante para nós brasileiros, né? Concordo plenamente, né? Mesmo porque a pauta fui eu que fiz, então... Então, realmente, eu concordo perfeitamente contigo, Dude. Vamos falar um pouco, então, sobre No Game No Life. Mas antes disso, eu queria ouvir um pouquinho, Hugo, sobre você e o que você tem pra, digamos assim, dizer pra aqueles que estão, assim como você, entrando agora no mundo de animes e mangás. Na verdade, mundo de mangás e animes, né? Que ele tá Mangás é verdade, é o contrário. Ele tá indo para o contrário, né? Então, vou dizer um pouco sobre mim. Eu fui pego de surpresa, tá, gente? Que estão ouvindo, não tava na pauta essa parte. Mas, enfim, um pouco sobre mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito mais de ler do que ver o anime. E eu tô entrando agora porque, por mais que eu seja o mais velho da trupe, eu sou o que menos tem bagagem nessa história de anime e otaku, e eu ainda sou casado. Então, é o que me distancia um pouco de todos. Eu sou aquele que acredita que Dragon Ball é o melhor anime e mangá do mundo. Parece que Caraca, tem alguém mano. que discorda, mas eu continuo seguindo essa minha filosofia de Eu tô vida. rindo da tua ousadia só. Vai dizer que não. Quem é que Não, imagina se não. É bem como o outro falou, André. Ele tá olhando os piorzinhos pra depois ir pros melhores, né? Pois é. Tu falou que tinha história, tu vai querer levantar a história? Não, acho que é muito pesado, cara. É. Não, eu vou. É que, tipo assim, antes de nós começar a gravar aqui, o Hugo tá me contando uma história de um dia que ele comeu uma banana de um. Essa história, Hugo. Aposto que o teu primo não sabe dessa história, velho. Caralho, velho. Como é que é a história do comer uma banana? Não, vamos Cara, começar. que a gente então, tava pelo amor de falando Deus. que o Dude é uma pessoa muito religiosa. E ele Rapaz, disse uma que missa todo domingo. passou de branco, inclusive de cueca branca, o Réveillon. Com certeza. Só de cueca branca. Só de cueca branca. Pulando ondinhas. Bah. E aí eu disse pra ele que quando eu tinha lá pelos meus 14 anos, a gente teve a virada e tal, tava um pouco, como diz os mais velhos, chuco, e a gente resolveu ir lá pular as 7 ondinhas do mar. Só que quando a gente chegou lá, havia uma... Esqueci o nome, como é que é mesmo, Dude? O mar. Não, o mar sempre tá lá, mas não é o mar. Como é que é o nome? Saravá? Macumba. Essa Uma macumba lá na praia, e tinha lá bananas e bebidas alcoólicas. Eu olhei pro meu amigo e o meu amigo disse assim: cara, bebida alcoólica eu não vou tomar, mas esse carro de banana. É o episódio da praia. É o episódio da praia versão do Hugo, mano. Daí a gente roubou as bananas, eu comi uma banana da encruzilhada lá da macumba, e no dia seguinte eu passei o dia ajoelhado pedindo perdão pra Deus, né? Vai aqui, né? Cara, que rolê avançado, velho. Bom, entrando agora, né, de fato, no nosso tema aqui do podcast, do CúpulaCast de hoje, o Dudu já introduziu que a gente vai estar trabalhando, vai estar falando sobre No Game No Life, né, a gente pretende falar mais sobre o filme, só que para falar do filme, é muito necessário que a gente conceitue o que é
No Game No Life afinal, né? Porque o filme por si só, ele é muleta, né? Na verdade, tu pode assistir ele e tu vai entender tal, só porque ele funciona como uma espécie de prólogo. Então não faz muito sentido tu assistir o filme sem ter assistido a série principal e vice-versa, né? O material original da série é uma light novel, então realmente não é um mangá o material original. Atualmente ele tem 10 volumes, a editora é da Media Factory, japonesa também, né? O autor é o Thiago Furukawa Lucas, sim! O autor é brasileiro de No Game No Life. Talvez seja um pouco chocante pra quem esteja ouvindo. O Dude e o Hugo já sabiam, né? Então por isso que eles não ficaram, oh meu Deus. Então realmente é algo bem... A gente vai aprofundar um pouco sobre isso, né? Mas antes, sobre No Game No Life, então. Nos traga a sinopse de No Game No Life, Hugo. Então tá, a história de No Game No Life, então, ela se passa em redor de Sora e Shiro, que são dois irmãos, que eles são considerados naquele mundo, nos mundos atuais, são considerados niches, né? Que seriam o quê? Pessoas que não estão nem aí pro mundo e não conseguem viver em sociedade, aliás. Eles vivem só no mundinho deles e pra eles tá bom. Eles até brincam do próprio anime e falam que eles acham que o planeta Terra, que a vida normal é um jogo com gráficos ruins. E é cada um com seus problemas de como identificar a Terra. Mas enfim, aí dentro do anime, num certo momento, eles são convocados, né, a participar de um jogo por um cara chamado Deus, na própria tela do computador. Eles não veem a pessoa chama eles, vão jogar um jogo que é o xadrez. Eles jogam esse jogo e ao finalizar o jogo, eles são convidados a entrar no mundo desse Deus. E aí que começa toda a trama de No Game No Life. É esses dois niches entrando no mundo desse Deus, que nesse mundo é um pouquinho diferente do nosso, porque tudo nele é resolvido em jogos. Se tu tens algum problema com teu irmão mais velho, se tu tens um problema com a tua mãe que foi mandar tu pra padaria comprar pão e tu não quis ir, tu pode chamar e dizer assim, cara, vamos jogar um jogo, mãe. Se eu ganhar, eu não vou. Se tu ganhar, eu vou comprar pão. Tudo é resolvido em jogos. E tem lá as regrinhas que eles têm que seguir pra resolverem isso, né? Nossa, mais um anime de jogos, hein? Que originalidade. Mais um não, um dos primeiros, corrigindo. Um dos primeiros. Não deixa de ser mais um. É mais um, mas é um dos primeiros. Tu não fala mais um pro primeiro Star Wars que saiu. Mas vamos lá, Dude. Mas no Game No Life, além, né, da versão animada e da light novel, que é o material original, tem o mangá, né? Que por não coincidência, mas o mangá é feito pela esposa do Lucas, né? Pela esposa do Lucas, olha só, dessa eu não sabia. Acho bem bacana essa questão, porque como eles têm uma relação bem próxima, eu acho que o resultado do mangá, acho que pode ter até excedido um pouco, né? Até pelo contato que eles devem ter tido. Com certeza, né? Ficou bem mais facilitada a produção, eu acho, pelo menos, né? Tem gente que fala pra não misturar as coisas, né? Mas, enfim... O mangá, ele é de 2013, né? Então ele saiu aí uns anos depois da light novel. Logo depois do mangá começar a ser lançado, saiu a versão animada, que tem a sinopse que... Na verdade, a obra, né? Toda a obra tem a sinopse que o Hugo passou antes ali, né? A gente tem uma versão chamada No Game No Life Desu também, que é tipo um spin-off, né? Mas aprofundando sobre o anime mesmo, que eu acho que é a mídia que a maioria das pessoas conhece de No Game No Life. Ele é do estúdio Madhouse. Ele é dirigido por uma mulher e um homem, né, a Atsuko Ishizuka, e pelo Shuhei Yabuta. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses muito interessante, né, que... poxa, o Dude vai adorar isso aqui. O Shuhei, Dude, o diretor, ele fez parte da direção de Kiseiju, de Shingeki, de Vinland Saga e de Inuyashiki. Então, tipo, esse anime... Nossa. Parece que foi um negócio totalmente ponto fora da curva, né? Porque no Game No Life não tem nada a ver com nenhuma dessas obras. Mas em consideração o anime de 2014, né? Alguns desses títulos ele nem tinha animado ainda. Né? Com certeza, é verdade. Parando pra pensar, é verdade. Só porque não dá pra negar que a direção foi ótima também, né? No Game No Life. Mas bem, e temos a outra, né? Que é a Atsuko Ishizuka, que dirigiu Sakura Sou no Pet no Kanojo. Muita gente já conhece esse anime, inclusive tá numa das recomendações da cúpula, né? Mas bem... sobre o anime então, né, falando um pouco sobre o universo de No Game No Life. Tu que assistiu mais recentemente então, Hugo, tu acabou de dar a sinopse pra gente, mas cara, explica aí pra quem não conhece a obra, e até pra mim pro Dude lembrar um pouco. Faz tempo. Como é que funciona o mundo de No Game No Life? O mundo de No Game No Life, o que eu achei muito bacana dele, é que existem as regras e existem o fato de,
tudo vai ser resolvido em jogos, não vai ter guerra, não existe um matando o outro, não existe armas pra que isso aconteça. Ele é bem tranquilo, entre aspas. Só que o que eu acho bacana é que não existe uma milícia ou uma polícia que fica olhando se a pessoa tá ou não fazendo aquilo da maneira correta. É meio que quando eles vão fazer um jogo, tipo assim, eu e o André temos uma disputa por alguma coisa e a gente resolve fazer um jogo. Eu vou desafiar o André. André, quero te propor um jogo. Fala. O jogo vai ser xadrez. Cai dentro, então. Aí o André pode refutar e dizer, não, as regras são essa, porque quem tá sendo desafiado é que vai ditar que regra vai valer no jogo. Pode mudar a lei do xadrez, se ele quiser. E aí a gente entra no consenso. Depois disso a gente tem que botar as apostas, e elas têm que ser, uma tem que ser equiparada à outra, né? Os dois têm que entrar no consenso. Ó, pra mim eu vou te dar o meu computador. Ah, mas o teu computador é podre. O teu computador vale 10 centavos pra mim. Caraca, que computador é esse? Então tem que achar no consenso entre os dois. E aí acontece o jogo. E aí eles meio que fazem um juramento com a mão levantada e tal, pra firmar o jogo. Achento! Exatamente, eu esqueci a palavra. Daí eles aceitam o jogo, acontece o jogo e no final quem perde simplesmente aceita que perdeu e entrega aquilo. E isso é demonstrado de uma forma muito natural dentro do anime, né? Só que, claro, é isso que eu acabei de dar um exemplo, são por coisas pequenas. Só que dentro do anime, até coisas grandes como a alteração do rei, ou o mundo, eu preciso ganhar aquele povoado, tudo isso é dentro de jogo, né? E a trama, a forma como ela envolve isso e apresenta todos os personagens que a compõem é de forma magnífica. Essa parte é de forma magnífica. E assim, é inegável, o jeito de resolver tudo através de jogos é inovador. Né, apesar de, pra época ainda, é um anime antigo, é de 2014, como a gente já falou, então é bem interessante essa visão que o Thiago Furukawa teve, né, o autor. Inclusive, só abrindo um parênteses sobre ele, outro parênteses, né, ele foi o primeiro mangaka brasileiro a fazer sucesso no Japão, né, então, assim, dá pra dizer que o cara atingiu um marco ali, né? E foi com No Game No Life. Sobre ainda No Game No Life, complementando um pouco o que o Hugo falou, falando um pouco sobre a premissa da obra, a Shiro e o Sora caem naquele mundo, né? E eles caem como humanos, porque eles são humanos, e eles caem na humanidade, só que a humanidade, por algum motivo, se chama Humanity em No Game No Life, e lá eles estão com um objetivo, né? Acontecem algumas coisas, e o objetivo deles é fazer a Humanity ser próspera de novo, porque ela é, de longe, o povo mais fraco, né? Tu lembra bem dessa parte, né? Acho que pelo menos dessa parte tu lembra. Então, cara, se tu puder passar pra mim aí, então, que a gente vai aprofundar mais sobre o filme no cast, né? Um veredito, digamos assim, sobre No Game No Life. Como que No Game No Life envelheceu pra ti? O que tu lembra sobre isso? Falar que envelheceu bem meio que depende de cada um, sabe? Porque se tu for pra pensar, André, 2014, né? Eu tava dando uma olhada aqui, a animação ocorreu entre abril de 2014 a junho de 2014, cara. Cara, foram praticamente 6 anos atrás. Então, a cabeça de hoje da gente e a cabeça de 6 anos atrás, né? Então, às vezes tu acaba achando, nossa, era muito bom por isso. Mas se tu pegar pra ver hoje, obviamente tu vai achar muitos outros defeitos que tu não tinha percebido na época, né? Com certeza. Naquela época a gente olhava por olhar, né? Hoje em dia a gente tá com um olhar mais crítico, não. Um olhar mais sensato, vamos dizer bem assim, né? Mas na tua cabeça de hoje, então... Se eu não reassistir, ele envelhece muito bem. Então ele envelheceu bem, assim. Se existe um grande ponto positivo em No Game No Life pra ti, Dude, tu diria que seria qual? Eu gosto muito da questão do design das cores, né? Porque ele é um anime que é aventura, né? Então, ele tem toda aquela pegada mais amigável, assim, de jogos, diversão e tal. Para pra perceber que os tons de cores são bem mais claros, são bem mais... bem chamativos, né? Tem cores pastéis, mas às vezes são bem um pouco mais estouradas, puxadas pra um rosado, assim, né? Até hoje em dia, se for parar pra ver, não tem um anime que, tipo, tenta fazer esse estilo. Concordo, as cores são realmente muito fortes, né? E um ponto negativo, então, Dude, que mais te assombrou, assim, lembrando agora, né? Cara... Acho que o fanservice explícito que o autor tenta passar, assim, né? Porque tem muitas cenas... Fanservice no que diz respeito à eti. A eti é essa questão, tipo, loli, um pouco exagerada, que os japoneses impõem muito nas obras, né?
Até o incesto, né? É, exatamente. Tem até aquela famosa cena que até acho que o anime ficou bem famoso pelo jogo que ele faz com aquela anja chamada a Gibril lá, que é um jogo lá das palavras e tal. É interessante dizer isso, que tem até alguns quesitos de gramática lá que às vezes tu acaba não entendendo, que eu lembro bem que às vezes tinha uma parte do jogo que tu não entendia porque tinha a ver com o dialeto deles, né? Sim, eles brincam com o hiragana, o katakana e os kanji, né? Realmente, eu não entendi nada. E daí tinha uma cena lá da praia que ele brincou com os órgãos, com os órgãos sim, mas tipo com a questão de aparência física, tentando puxar um pouco pro eit, assim, eu achei desnecessário e tal, mas cara... Episódio da praia, mano. O famoso episódio da praia, né? Mas e tu, Hugo, assim, então, tu assistiu recentemente no Game No Life, tu é um cara que já é mais, digamos, maduro, teoricamente, pela idade, do que eu e o Dude aí, então, né, mas em questão de vida adulta, somos todos adultos, tu assistiu recentemente. Qual o ponto positivo, assim, o mais positivo que tu buscou, que tu encontrou em No Game No Life? Cara, pra mim o ponto mais positivo que foi como que o autor conseguiu evoluir os jogos durante o anime. Tipo, tu percebe que existe, tipo, o primeiro jogo é um jogo simples pra gente conseguir entender o que significa, aí depois ele aumenta um pouquinho as regras do próximo jogo, e depois vai aumentando, e como o Sora consegue entender cada jogo da sua maneira e consegue entrar dentro daquele mundo e resolver cada um desses puzzles que vão aparecendo diante dele, né? Acho que isso pra mim foi o principal do... Foi o grande destaque, né? E o negativo, o que seria? Antes de falar o negativo, outra coisa também que chama a atenção quando você tá falando da parte gráfica do anime, que eu achei, foi que a questão que até o próprio contorno dos personagens não é preto, né? O próprio contorno dos personagens... Não é preto. Não. É da cor do... mais ou menos da pele, só que um pouquinho mais escura. Olha só, será que foi isso que causa tanta estranheza no... Pode ser. Olha só, que legal, cara. Também parece que o brilho, o contraste tá saturado demais durante o anime inteiro, assim, mas isso é proposital, que é bem bacana. Mas o ponto negativo, eu acho que, cara, é a própria Shiro pra mim. Ela simplesmente é um fanservice sem necessidade de estar ali. Só tá ali pra mim. A Shiro, é a irmãzinha, né? A irmãzinha, exatamente. Tipo, ela tem toda a questão dele e delas estarem juntos. Tu sente uma certa... Só por causa que, cara, ela é o fanservice explícito. Ela só dorme durante o anime inteiro e aparece pra fazer fanservice. Eu não posso discordar de nada que vocês apontaram aqui, né? Inclusive, apontaria muitas outras coisas. Algumas pro positivo, mas outras pro negativo. Até antes da pauta eu acabei assistindo um vídeo do canal, agora é genial, eu vou deixar na descrição do podcast, que simplesmente eu me afinei, eu mandei pro... Se afinar é uma gíria do sul aqui pra rir muito, tá, gente? Mas mas eu mandei pro Dude, o Dude também falou que achou ótimo. É um vídeo muito engraçado, ele só ressalta os pontos negativos da obra, infelizmente, pra ser um vídeo bem engraçado, né? Mas assim, se tava na obra, então realmente isso era um ponto negativo, né? Não tem como negar. Mas bom, chegamos então, né, a gente já refletiu um pouco aqui sobre No Game No Life, contextualizou um pouco quem não conhece. Quem não conhece e deseja assistir, vale a assistida, né? Não é como se tivesse esses pontos negativos, ainda vale, é melhor que muito Isekai por aí, né, Dude? Eu tô errado. 90%, eu diria. É melhor assim, ó, pode ser um Isekai, tá? Mas ele aí continua sendo melhor do que muitos Isekais por aí, né? Inclusive os mais recentes. Então vale a assistida total, né? Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre o filme de No Game No Life, então. Ele se chama No Game No Life Zero. Geralmente quando tem o zero, chame como quiser, quer dizer que é um filme que é um prólogo, ou então que é o começo da história, né? E realmente ele é. É uma história que ele antecede a história dos irmãos, né? No caso do Sora e da Shiro, da primeira temporada do anime, que saiu em 2014. O filme é de 2017 e ele vai contar a história do quê? De como aquele mundo, né? 6.000 antes, como que ele surgiu. Pra quem não assistiu o filme não sabe ainda, mas o mundo de No Game No Life, inicialmente, não era um mundo de jogos, assim, regido, doutrinado por jogos. Ele era um mundo normal, com guerras, com todas aquelas raças que a gente vê, os elfos. Não lembro nem todas que tem agora,
agora, mas tem elfo, tem os anjos, Os anões. tem os robôs, tem os anão, enfim, tem um monte de gente que tá, e os humanos, inclusive, brigando pelo poder, né, por controlar o mundo. Só que era guerra mesmo, e matança, né, um negócio feio. Um negócio interessante a se falar também, André, é que essa história do No Game No Life Zero também, se vocês quiserem. Chama como quiser. É que ela conta a história do 6º volume da Light Novel, né? E sendo que o anime só foi adaptado os 3 primeiros volumes da Light Novel. Então, O anime adaptou pouquinha coisa, né? tu pra perceber que é uma história lá da frente, né? Que pode ser contada a qualquer momento. Eu até diria que se tu não assistiu o anime, até ainda vale olhar o filme antes. Concordo. É uma preparação pra tu entender um pouco mais do mundo que vai ser explicado ainda no anime. E é curioso, na verdade, tu abriu esse tópico aí que o anime adapta as 3 primeiros volumes da Light Novel. Eu tava lendo, Dude e Hugo. O anime adaptou os 3 primeiros volumes, só que o final do anime adapta o final da 6ª Light Novel. Então, tipo, eles pularam a 4ª e a 5ª Light Novel, né? No portal que eu li isso, o cara até afirmava, olha, pelo que o cara fez, pelo que o diretor optou por fazer, vai ser difícil o roteirista, se tiver uma segunda temporada, dar a volta nisso aí. Mas parece que é o final do 6º volume. Então, que coincide aí com o filme. Eu nem sabia que o filme fazia parte das Light Novels. Até bem interessante isso que tu levantou, Dude. Eu achei que era tipo um spin-off, uma coisa assim. Mas bem, no filme de No Game No Life, então, a gente vai acompanhar o Riku, né, que é o protagonista de cabelo branco, e temos a Shiwi, que basicamente eles são Sora e a Shiro, né, assim, basicamente, isso é um fanservicezinho aí que eles colocaram, mas bem, a gente vai acompanhar a história desses dois. O Riku foi o responsável por desencadear essa rebelião, né, essa mudança na humanidade pré-No Game No Life primeira temporada. Então, bom, começando por ti então, Hugo, o que tu achou da ideia do filme ser tipo um prólogo, assim? Quais foram tuas impressões sobre a premissa dele? Então, como a gente falou, né, que eu tô entrando agora no mundo dos animes mais a fundo, quando foi me apresentado no Game Life, o meu primo André falou, Hugo, vê primeiro os episódios do anime em si, depois tu vê o filme que tu vai entender melhor a história e tal. E eu fiz isso. Mas assim, o filme, ele é bem diferente do anime. A pegada do filme é totalmente diferente da pegada do anime. Só que é uma pegada um pouco mais dark, só que faz sentido pelo mundo onde eles vivem. Eu fico pensando, porque eu não tive o tempo, eu não sei se algum dos dois tiveram essa oportunidade de ler as light novels, para entender como que o autor fez essa puxada na 6ª light novel, fazer um prequel, um prólogo de tudo isso, né? Ele conseguiu fazer essa jogada. No filme, para mim, ficou muito bem feito, assim, a forma como eles fazem essa puxada para antes e tal, tem toda essa jogada, né? Porque quem vê o anime, quando começa a ver o filme, ele traz o mesmo mundo, só que daí traz uma puxada lá pro início. E eu achei sensacional algumas coisas, eu até tava conversando com o Dude antes de começar a gravar, que algumas coisas não precisavam ser explicadas, digamos assim. A gente já aceitou, tava legal, ele foi tentar explicar, cagou de vez, mas a grande maioria do filme eu achei bacana. Tudo, já que a gente já meio que começou a conversar antes, o que tu acha do filme em si? Cara, vou ser bem, não unilateral, eu vou ser bem direto. O filme pra mim durou 16 minutos. Eu marquei no relógio quanto tempo durou o filme. Porque eu sabia que o Lucas, né, o autor, ia chegar a um ponto que ele ia introduzir o que ele havia introduzido na história original, né? Por causa que o protagonista tem um semblante idêntico ao Sora, né? Que é o protagonista da história que se acontece no futuro, né? Eu até tava conversando com o Hugo, até não deu tempo de explicar porque tu chegou, André, pra gente gravar, que o porquê os personagens são parecidos, né? O porquê a Shiro e o Sora são praticamente os personagens que protagonizam essa história. A Dola também, que é da história original, também participa, né, dessa história que é no passado, né? Esse ponto a gente levantou antes, porque eu até brinquei com o Dude dizendo que eu achei muito tosco, tipo, dois personagens lá do início que são a cara idêntica do Shiro e da Sora. Por que isso? Ao contrário. Ao contrário. Esses nomes japoneses aí ainda não me adaptei. Mas eu achei muito nada a ver. Daí ele ia começar a me explicar, só que daí o André chegou e estragou a brincadeira. É verdade. Não é novidade, sim. Então é assim, ó, diferente do filme de Nanatsu no Taizai, que o André tem review no blog até, se você quiser ler. Nessa história, eu não considero isso uma falha, apesar dos pesares, né? Por quê? Pela cultura japonesa, assim, a gente tem uma noção que os japoneses acreditam muito em reencarnação, né? Então a gente pode tomar como partida, sei lá, o final de Darling in the Franxx. Por exemplo, o Hugo não assistiu, mas eu e o André assistimos e com certeza
quem tá escutando assistiu, né? Se chegou até o final. Então, eu acredito que isso foi uma maneira de dizer que eles reencarnaram, talvez. Eu não sei se foi isso que o autor quis passar, mas o que passou pra mim, pelo que eu entendo de cultura japonesa, né? E não sou um grande sabedor de cultura japonesa, mas o que deu de entender é que seria meio como dizer que eles reencarnaram em humanos pra viverem juntos, sabe? Então, talvez ele esteja querendo explicar por que eles se dão tão bem, por que eles não conseguem se desgrudar. Mas e sobre o filme, assim, Dude? O que tu tem a me dizer, né? Porque por enquanto só xingou os protagonistas. Não, eu falei bem dos personagens, cara. Eu tô dando uma salvação. Tu tá elogiando? Eu tô elogiando, porque o Hugo tinha falado que não gostou dessa ideia e eu achei aceitável. Legal, cara. Eu entendi errado. Deu uma explicação que fez sentido do porquê que até no anime eles se dão tão bem, né? Bem legal esse ponto de vista. Sobre o filme em si, a gente tem que separar muito bem, né? No Game No Life é um anime de aventura, né? Então, anime de aventura, de jogos e tudo mais. Então, tu tem uma outra pegada diferente do filme, né? Até tu vê, é muito mostrado isso na questão dos tons de cores, né? Porque o filme em si é drama, é bem diferente de aventura. E tu vê os tons mais acinzentados, né? Tu vê as cores são mais dark comparado com o anime em si. O filme, pra mim, durou 16 minutos porque, sinceramente, a relação um pouco forçada da Riku e do Shiwi foi... Cara... Ao contrário. Da Riku... do Rico e da Shiwi. Não acredito que vocês dois... Caraca, velho. Cara, Shiwi pra mim parece nome de homem, velho. O Shiwi. Mas enfim... A relação um pouco forçada, porque o robô chegar de nada e te beijar, e o robô ter a aparência da... Loli absoluta e dizer que quer reproduzir, mano, aquilo ali, pelo amor de Deus. Ele em vez de chegar com fanservice assim, de devagarzinho, de lentinho, não. Ele pegou uma pedra assim no meio do filme. Pá! Eu dei pause, eu olhei o cronômetro e 16 minutos. Cara, o filme acabou pra mim com 16 minutos. Aí a partir dali. Que dramático. Não foi dramático. Eu não acredito porque, nisso. Ele conseguiu me envolver fudido. No começo, cara, pela história. Entendeu? Tava com uma pegada bem dramática, bem séria, tá ligado? Toda aquela questão de sacrifício das pessoas pra ele conseguir salvar a humanidade, que ele sacrificou 900 e poucas pessoas pra salvar 1000 e tantas, entendeu? E ele pegar e introduzir aquilo. Obviamente, cara, se tu me dizer que tu comprou aquele romance, eu não comprei, entendeu? Eu já percebi que eu vou ser, talvez, eu não sei como vai ser o resto da opinião do Hugo, mas, cara, se pra ti o filme realmente desandou ali, cara, concordo, né, realmente, não lembro, pelo menos, de ter tido um motivo justificável pra ela chegar e falar, me come pro cara. Vamos reproduzir, assim, vamos acasalar. Tudo bem, ok. Ela ser uma loli, ok, fanservice também. Só que assim, cara, como o Hugo me comentou, a atmosfera, e tu mesmo também falou, a atmosfera do filme foi tão diferente da primeira temporada, mas tão diferente que cara, me surpreendeu demais. Eu gostei muito do começo do filme ali também, né? A ideia do que teria que ser feito, de como a humanidade estava subjugada, como tava tudo no caos, aquele dramão e tal. A parte ali, pra mim, não condiz com o resto do filme, assim, realmente foi uma parte de fanservice, mas se tu botar numa balança, olha quantos fanservices tivemos na primeira temporada, né? Sim, eu acho que realmente não condiz, ele não faz jus ao que o filme teve pra oferecer, né? Porque, cara, eu comprei, tu falou ali, se tu comprou, eu não comprei. Cara, eu comprei muito. Eu comprei muito o romance dos dois, cara. Muito, muito. Mesmo porque o filme é um filme de dois personagens, é um filme dele e dela, né? Não tem outros personagens, tem outros personagens, só que eles são totalmente NPC, assim, né? Não serve pra nada, praticamente, tirando a Crone ali, que é a descendente direta da Stephanie da primeira temporada, lá, ruiva, tirando ela, que tem uma presença um pouquinho mais relevante, o resto do filme é só o Riku e a Shiwi. E eles desenvolvendo aquilo e tal, com certeza, se fosse um anime com mais episódios, daria pra desenvolver mais, ter mais situações de cotidiano pra aprofundar a relação de humano-robô, né? Eu gostei muito. Eu cheguei a chorar nesse filme, cara. Em momentos ali que. A hora que ele pede ela em casamento, cara. Nossa, é muito linda aquela cena, cara. É muito linda de verdade. Eu comprei muito a relação deles, muito mesmo. Achei muito condizente com a história. E eu achei muito bacana essa da história da reencarnação, Dude, porque eu vejo muito isso também. Só que eu associei com outra coisa, né? Que é a história da humanidade, porque no Game No Life é muito sobre a humanidade, né? É muito sobre como a humanidade volta à ascensão. Então, ela começa subjugada na época do Riku, ele faz um grande feito, começa-se a mudar o mundo e a gente tem a Humanity e, de novo,
né? Até pode me corrigir se eu estiver errado, Hugo, mas em No Game No Life, a primeira temporada, a humanidade está atrás de novo, né? Está atrás de novo. Sim. E quem é que aparece pra salvar a humanidade de novo? O Sora e Exatamente. a Shiro. Então, acontece aquilo de reencarnação que o Dude falou, mas acontece algo que grandes historiadores sempre falam, que a história tende a se repetir, né? Então, a história ali é da humanidade sendo subjugada e chegam os salvadores, né? E isso acontece ao longo da nossa vida também, né? A vida do mundo real acontece também. E tem vários messias, tal, aquela história toda. E isso acontece ali também. Então eu achei essa analogia, né? Eu posso ter viajado pra caralho, posso estar achando pelo em ovo aqui, mas eu sinceramente achei bem bacana mesmo. Quando veio o autor, só pegou, vou fazer os caras parecidos com os do original mesmo. Numa dessa o cara só pensou nisso. Caguei. Essa foi o meu olhar quando eu vi a primeira vez. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre os personagens, né, eu queria ressaltar uma coisinha pra vocês. Vocês sabiam que o público-alvo dessa obra é seinen? Tipo, teoricamente, homens adultos? Discorra sobre isso, já que você é um homem adulto, Dude. Pelo fato de terem usado a parte final do volume lá que tu tinha falado pra gente, eu acho que foi uma boa ideia eles terem tirado esse arco em específico, que não tinha nada a ver com a história original, pra fazer um filme, né? Porque, querendo ou não, o que importa é o dinheiro, né? E tendo da onde tirar dinheiro... Essa questão do seinen aí, eu não sabia até ler a pauta, e eu achei que eles tentaram fazer isso tentando deixar o coisa um pouco mais dark, tiraram os joguinhos, digamos assim, pra chamar a atenção do público, botaram uma história mais densa, só que realmente, como o Dude falou, depois dos 16 minutos que começaram as cenas de fanservice, quando tu começa a entrar no ritmo da história, aparece uma cena de fanservice. Tu tá entrando no ritmo, outra cena de fanservice. Até a própria cena que o André falou, os pedidos de casamento e tal, até ali teve, cara, um momento de descontração, de engraçado no mês. Pô, cara, estraga toda a questão. Eu fiquei realmente impressionado de ser um seinen. Eu imaginava que ia ser no máximo shonen, porque essa questão do fanservice e as quebradas de... Quando tu tá começando a ver que vai dar uma merda, pum, uma piadinha, uma brincadeira, uma loli. Cara... Mas eu te falo uma coisa, André, que eu não tinha falado antes, mas eu vou te falar pra tu ficar feliz. Porque tu é meu amigo, cara, eu me importo contigo. Eu tinha falado que o filme pra mim acabou com 16 minutos, né? E o filme voltou pra mim com 59 minutos, que é quando a humanidade ataca, que... Nesse momento, a gente teve a ausência dos jogos, né? Que foi uma coisa bem icônica da primeira temporada e uma das coisas mais divertidas. É explicado, né? Sim, explicado. É explicado. Mas uma coisa que eu gostei muito é a questão de... A minha frase do começo do cast era: a mentira é a maior arma do ser humano, né? E, cara, eles usaram da mentira pra conseguir ganhar a guerra entre as raças, né? Totalmente. Porque eles usaram aquela artimanha da mentira e se envenenaram pro inimigo não saber que ele tava mentindo, né? Então tu toma ali como partida ali pelos 59 minutos, eles se intoxicam com aquela névoa, né? Aquela névoa que intoxica eles, até que é parecida com a névoa do Death Stranding, né? Não sei se alguém jogou aí, que quando ela entra em contato com a pele, tu meio que fica, tipo, meio queimado, meio uma intoxicação ali. Não foi muito explicado a respeito sobre essa névoa, né? Mas quando tu entra em contato com essa névoa, o teu corpo começa a ficar fraco, né? No caso. E daí humanos entram em contato com as raças com essa intoxicação para as raças não atacarem eles. E o que os humanos falavam, as raças tomaram como verdade, porque o que um humano intoxicado ia vir falar que pra mim é mentira? Não, acho que não, né? Impossível ele vir aqui desse jeito falar esse tipo de coisa pra mim. Fora que eles só conversaram com os verdadeiros líderes, né? Exatamente. Conversaram mais ou menos com alguns baixo escalão, só que uma das leis, né? E eu me arrepiei de verdade nessa parte, em que o Riku estabelece as 6 leis, né? Não são 10 igual no Game No Life. Ele estabelece as 6 leis da humanidade daquela época, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas dentre elas era tipo, não ser visto, salvar os outros, não matar, esse tipo de coisa. Uhum. Quem não cumpriu nas regras perdia. E ele só queria mesmo botar o mundo nos trilhos, né? Ele não queria, ele nem pensava em sobreviver, tanto que todo mundo meio que foi pra uma missão suicida com ele. Ele convence todo mundo. A persuasão dele, tu até usou a palavra mentira, eu usaria persuasão, cara. Ele conseguiu, tudo bem que foi mentira também, né? Mas ele persuadiu muito bem todos
todos os núcleos, né? Todos, a rainha das elfas lá, os caras do... Enfim, todo mundo que ele precisou persuadir, ele persuadiu muito bem. Inclusive, né, a convicção dele, que eu achei o Riku um personagem muito bem construído, assim, desde o começo. Ele começa todo raivoso, todo precavido e tal, começa a se abrir. Ele é bem melhor que Não, nem se compara, né? Na minha opinião, nem se compara. Mesmo porque são outras épocas também. Sim, mas como personagem, como protagonista. Tanto que, enfim, a ideia toda dele, ele convence todo mundo, ele bota todo mundo pra fazer as paradas, e no fim, não vou dizer aqui se dá tudo certo, não dá, né? Mas, cara, pra mim ele carregou a obra nas costas, e assim, a hora que ele estabelece as 6 regras, né? E pra mim, a hora que ele estabelece as 6 regras foi um ápice total do filme, porque isso vai desencadeando outros clímax que... Cara, eu não vi, eu nem achei esse fanservice que o Google tá tanto reclamando, sinceramente. Eu tava totalmente entorpecido com o filme. Cara, na hora que ele pede ela em casamento, ela até brinca com ele dizendo assim, mas a gente não pode casar, porque quando casa os seres humanos querem copular, sim. E eu não posso, porque... Porra, do nada, velho. Olha só, pensa comigo. Ela é um robô. Ela não sabe o que ela tá falando, ela não tem noção direito ainda. Então, assim... Tudo bem, é um fanservice, óbvio, mas existe um contexto, na minha opinião, sabe? Não é um episódio da praia, entendeu? Não é uma cena de banho, com as gurias se abraçando e apertando o peito, né? Então, sabe? Não é um personagem clonado na mesma época que nem Nanatsu no Taizai. Então, eu acho o nível de fanservice do filme muito baixo mesmo, assim, não faz jus a ele. E eu só saio daqui convencendo vocês disso. O maior cast já gravado na história. O maior cast já gravado da Cúpula do Trovão. Da cúpula não, da história. Uma pergunta, falou ele das 6 regras que te chocou e tu ficou abismado, mas cara, ele falou aquilo pra ela, pra máquina ali, pra Shiwi, mas isso, mais alguém soube dessas regras? Porque parece que ficou uma coisa entre eles. Na verdade, a narrativa, ela deixa entender que eles, e que nesse momento que ele fala, ele para todo mundo, bota todo mundo num círculozinho, dá um discurso motivacional, falando que foda-se a vida deles, vamos deixar o mundo melhor, basicamente é isso. E ele convence todo mundo aceita, que deixa ele meio abismado, e logo em seguida começa cenas deles se preparando, deles indo pra lá e pra cá, tal, meio que dando a ideia que passa um tempo, e essas regras são contadas pela mente dele, né, tipo, sabe, como se ele estivesse pensando nessas regras, mas pra mim ficou muito claro que são regras que todo mundo tá seguindo. Mas não foram regras que foram impostas no mundo que ele tipo, criou, basicamente, depois. Não tem nada a ver, realmente. Você tem razão total. Algumas têm semelhança, assim, até porque ele fala... De não matar, né, coisa assim. De não matar, porque um coração... E aí ele pensa, eu lembro assim, que ele fala a regra e ele pensa... Sim, muito foda, regra. Cara. Ele diz, não matar ninguém, porque um coração não quer assassinato. Isso. Então, tipo, ele vai justificando as regras e tudo mais. E essas regras têm uma ligação com os juramentos que é imposto, que Deus impõe depois no mundo, né? Que é bem interessante. Bem legal mesmo. Agora, então, sobre, né, uma parte que chama muito a atenção, pelo menos chama a minha, eu tô louco pra saber a opinião de vocês desse filme, né, de No Game No Life Zero, é a parte técnica, né, a qualidade técnica da obra, no que diz respeito à animação, trilha sonora, coisas do tipo, né. Dude, vamos começar por ti então, cara, o que tu achou, né, tu achou que seguiu o padrão de No Game No Life da primeira temporada, melhorou, piorou? Nossa, em questão de qualidade gráfica e trabalho técnico, Madhouse, né? A gente não tem nem o que falar, velho. Não é um filme estilo Bunny Girl que parece um episódio estendido do anime, né? A gente tá falando de uma produção da Madhouse que, cara... Eu não tenho o que falar mal dessa produção, né? Todas as cenas de luta, a questão de, tipo, enquadramento, personagens, cara, tudo muito, muito fluido. Questão de ambientação, cenário, cara, simplesmente parece outra história realmente o que o autor queria fazer mesmo, né? É outra história, em outra época, então, cara, é totalmente destoado da obra original, né? Tanto em questão de cores, ambientação. Cara, eu não tenho como não dar 10 pra ambientação. Parte técnica, eu não tenho o que falar, cara. Eu não tenho, tipo... nossa, esse personagem ficou um pouco robótico aqui, nossa, a cena tá muito estática. Cara, na minha cabeça não vem nada, velho. Sério, não vem nada, assim, tipo, Madhouse. Madhouse, ponto. E pra ti, Hugo? Como o Dude falou, não tem o que falar. Ele falou ali das lutas. Cara, a batalha que acontece, tipo assim, se tu vai ver um anime e ele é aventura e tu chegou nos 16 minutos que o Dude falou e tu pensar, eu vou dropar, cara, vê até o fim, porque a batalha, a forma como eles fizeram, todos os detalhes,
a própria diferenciação entre ele ser humano e ela ser um robô, ela não é um robô inteiro, só que ela tem partes de robô e partes de humano, só que tu vê que ela não é um ser humano, tu consegue olhar pra ela e não, ela é um robô. É fenomenal, assim, a forma como se passa ele na neve, ele naquela névoa que o André chegou a comentar. Os outros personagens, os elfos que aparecem, as outras máquinas também, é impecável. Os detalhes, olha, tecnicamente não tem o que tirar. Não tem como discordar, né? Impossível. A qualidade foi inquestionável do filme, tanto no que diz respeito à fluidez de animação, quanto no que diz respeito, na minha opinião, pelo menos, a trilha sonora agradou muito. Não foi algo, tipo, marcante, icônico, como a gente vê, tipo, em Made in Abyss, em obras assim, né? Mas foi algo que complementou muito, né, pra um filme de drama, porque o filme basicamente é drama. Até por isso, citada essa cena aí que tu falou, Hugo, da batalha, pra mim, eu achei que foi o único ponto que me desconectou do filme, né? Sim, a batalha foi ótima, não, muito bem animada, tá? Muito bem animada, o contexto dela acontecer foi muito bem animada, só que eu não entendi, eu não concordei com o clímax de um filme de drama romance ser uma batalha, entendeu? Eu acho, um dos clímax, né? Eu achei desnecessário, assim, podia ter sido algo muito mais punitivo e direto, né? Tipo, evidentemente a Jibril, que era Jibril mesmo, a mesma da primeira temporada, né? Só que muito tempo atrás, que ela vive muito, ela era muito mais forte do que a Shiwi. Não precisava ter desenvolvido tudo aquilo, né? Eles queriam mostrar que eles são foda mesmo, né? Que a animação fica foda pra caralho e tal. Mas eu acho que fugiu um pouco ali. Ela podia ter só massacrado a Shiwi, né? E prolongado um pouco, ter sido um pouco mais, digamos, dramático e não ação, né? Cara, mas a hora que a Shiwi começa a mostrar um traço de humanidade no final da batalha, né? Que ela começa a, tipo, berrar, chorar, não sei o que. Cara, aquela hora bateu um negócio em mim que eu achei muito foda. Eu gostei muito de verdade, né? Ela começa a se desesperar, querendo mandar as informações do que ela sentia. Ela não queria passar aquilo pros robôs, porque ela não queria dividir aquilo com ninguém, porque ela queria aquilo só pra ela. Meio que um traço de humanidade. Sim, e pra que mais humano do que o egoísmo? Então, sim, achei muito bacana mesmo. Se a luta valeu a pena por alguma coisa, foi pra isso. Né, enfim, porque tudo isso desencarrilhou o desfecho da obra, né, mas assim, me surpreendeu bastante a escolha do autor, né, de acabar com os personagens, né, realmente, ele acaba, é óbvio, é uma história que se passa 6.000 anos antes, então não teria por que tentar, não, viveram felizes para sempre, não tinha por que fazer isso, né, e ficou muito bem encaixado isso, eu gostei bastante, e cara, aqui um ponto que eu queria destacar pra vocês. Eu não sei se vocês gostam tanto desses dubladores quanto eu, né? O dublador que faz o Riku é o mesmo que faz o Sora, né? Acho que deu pra perceber. É a mesma voz do Sora. E, só que não é só isso. Ele é o mesmo cara que dubla o Kirito, de Sword Art Online, o Bell, de Dungeon Idai, o Hanazawa lá de Mob Psycho 100 e o Sora, inclusive, né? Esse cara, sério, a lista de personagens que ele já fez no My Anime List é gigantesca, assim, é bizarro. É bizarro. E a da Seiyu, que é a mulher que faz a Shiwi, ela é a mesma da Shiro, né? Evidentemente, é a mesma da Shiro. Ela é a mesma que faz a... Lembra que eu falei que a diretora dirigiu Sakura Soul no Pet no Kanojo, coisa assim? Ela também fez a Shiro de Kanojo, porque ela também chama Shiro, só que na verdade é Mashiro. E ela fez também outras obras, tipo Konosuba, ela fez... também a Alice, dessa temporada de Sword Art Online que tá rolando agora. Então ela e o cara são tipo um casalzinho de dublador, sabe? Eles não sei se eles têm nada a ver, assim, tipo, eles realmente se conhecem, na vida real são amigos e tal, mas eles fazem muitos papéis, assim, que se batem, sabe? Isso é muito bacana. E, cara, eu achei a dublagem do Riku sensacional. Destaque total aqui, na minha opinião. Pra não prolongar aqui, pareço um fanboy idiota falando. É muito estranho eu estar sendo fanboy de No Game No Life. Mas, bom, vamos para as conclusões do filme então, né? Vamos terminar esse podcast, enfim. Seguindo a mesma lógica ali da primeira parte, eu vou começar por ti, Dude. Eu queria que tu me elencasse então qual foi o maior ponto positivo que tu viu nesse filme. Eu acho que foi como a humanidade, em, tipo, praticamente declínio absoluto, sendo considerado uma raça totalmente fraca e sem poder nenhum nesse meio dessas raças, usa das suas artimanhas, da sua capacidade mental, né, vamos dizer bem assim, né, como tu tinha falado antes, né, não é a mentira, né,
Seria mais a... Uma persuasão, mas é os dois juntos. A persuasão, mas também um pouco de mentira, né? Pra tentar manipular isso tudo e conseguir contornar pra que a raça humana prospere nesse mundo, né? Eu acho que, apesar dos fanservice ali que teve, a partir ali dos 16 minutos até quase 1 hora de filme, depois, como a história lida de como a humanidade ela se posiciona perante essas raças mais fortes, tentando usar de tudo que elas têm, até a própria vida, pra conseguir ganhar aquilo que elas mais almejam, que é a paz. Cara, com certeza, recomendo até que olhe o filme antes de olhar o anime, sinceramente. Eu acho que, na verdade, o filme é melhor que o anime. O filme é melhor que o anime, na minha opinião. O filme é melhor que o anime. Tá em questão de história, né? Entretenimento, daí eu prefiro o anime. Olha só, caramba. E tu, Hugo? Ponto positivo. Caraca, velho. E eu falei pro Dude ainda esse final de semana que pra mim é o contrário. Eu prefiro o anime do que o filme. Agora eu entendi porque ele riu. Não, então, pra mim o filme, o ponto alto pra mim, realmente, é o Rico. Porque a cena de ele quebrando tudo e falando o nome de todas as pessoas que ele teve que pedir pra se suicidar. Nossa. Aquilo ali demonstrou como uma pessoa consegue trazer toda a dor de uma humanidade inteira nas próprias costas. Tipo, o Rico realmente, como o André disse, ele leva esse filme nas costas de uma forma muito... Nossa, é perfeição, né? Até os 16 minutos que ele encontra. Nossa, você... Mas não, brincadeiras à parte, essa parte como ele faz a questão ali de se intoxicar pra conseguir resolver os problemas. A forma como o engraçado é que ele se torna um líder sem ser líder. Ninguém diz, tu é o líder, mas ele se bota nesse lugar. Uhum. Traz toda essa confiança, sabe? Achei isso muito bacana mesmo. E pra mim o ponto forte é o próprio personagem, não tem... O próprio protagonista, então. Cara, eu assim, o Rico, eu tô mais pro Hugo nessa. Eu acho que realmente o contexto lindíssimo que o Dudu citou aí, não sei de onde que ele tirou essas palavras belíssimas que ele usou. Falei com o coração, André. Realmente isso foi tudo que o filme quis elencar, né? Relembrar o quanto a humanidade consegue fazer quando quer. Mas o Riku realmente roubou os holofotes, né? Totalmente nas costas. Me lembrou, tipo, o Hugo já assistiu Vikings, né? Lembrou o Ragnar, sabe? Sabe o cara que bota a série nas costas e leva? Então, foi ele, na minha opinião. Eu prefiro muito mais o filme como entretenimento, como história, como personagens, como tudo, porque eu gosto hoje, pelo menos eu gosto mais de uma pegada mais dramática, né? Um negócio mais, digamos, profundo. O anime tem seu valor, com certeza. A gente continua com a afirmação de que ele é um dos melhores isekais ainda. Só que a carga fanservice etizado e, enfim, loli. Cara, tem loli, tem furry, tem demônio, tem sucubo, que é gostosa também, as gurias gostosas, tudo. Um monte de guria em cima do cara, né? Então é sempre aquilo. Isso não consigo mais engolir esse tipo de coisa, né? E, enfim, mas ainda é bem original, então tem seu valor. E o filme, ele não tem nada disso, né? Ele tem seus pitadas de fanservice ali, mas, cara, numa escala de... Se o anime é 10, esse no filme é 1 pra mim, sabe? Então, não faz jus nem um pouco a realidade do filme e o fanservice. Ele é muito bacana, é um prólogo sensacional, conta muito bem o começo de uma história, né, e a qualidade técnica, enfim, tudo que a gente conversou. Fora a surpresa, né, que eu não sei vocês, mas aqueles 3 primeiros minutos deles correndo daquele troço e o Rico mandando o cara ficar pra morrer, cara, aquilo foi eu sempre cito esse cara, né, mas o Nicholas Buffman lá, que ele fala que, cara, tem 90 segundos pra comprar a pessoa, né, ela tem que comprar a tua ideia em 90 segundos. Tá ligado? Se ela não comprar em 90, não vai comprar mais. É por isso que eu falei que ele me desbancou ali aos 16 minutos, cara. Ela me captou muito, velho, mas mesmo assim. Não, eu entendo completamente o lado de ponto de vista de vocês, né? Só que eu não sei se eu fiquei entorpecido de verdade com o filme. Notas, então. Começar por ti, Hugo. Uma nota, então, pro filme de No Game, No Life. E se quiser engatar uma nota pro anime também, tu pode engatar. Eu e o Dude não acho que não dá pra engatar, porque faz muito tempo que a gente viu. Então, questão de nota, eu nunca dei nota pra alguma coisa que eu tenha visto, eu tenha lido. Eu tô aprendendo a fazer isso agora no My Anime ali. E a gente sempre usa bastante comparações com outra, né? Tipo, se eu dei tanto pra uma, eu vou ter que dar tanto pra outra. Só que como eu não tenho tanta bagagem, eu tô vendo cegamente No Game No Life pra dar essa nota. Então, se por acaso num próximo podcast, caso eu venha participar, eu dei uma nota parecida pra algum anime que seja muito mais fodástico do que No Game No Life, não leve em considerações. Mas, enfim. O No Game No Life, pra mim, o filme, eu daria pra ele um 8. 8 tá um bom tamanho. Não sei se é uma nota surpreendente, mas pra mim
seria... Ah, mas tá, 8 tá bem alto. Não, tá na média, tá na média. Eu não tenho um parâmetro, né? Eu não tenho um parâmetro, por isso que eu digo. E o anime eu daria um 8,5. Porque pra mim ele ficou um pouquinho melhor de... Porque o filme, eu entendo tudo isso que o André falou e tudo que falaram, que ele é um pouco mais dark, um pouco mais drama, envolve mais... O Riku é bom, é isso e aquilo, só que eu cansei um pouco ao ver o filme. Sinceramente, o filme ele meio que desandou pra mim. Como o André disse, os 90 primeiros segundos é ótimo, perfeito, aí depois parece que ele dá uma embarrigada e no final tem uma coisa épica. Só que, e no anime eu consegui do início ao fim e seguindo aquela história. Claro que eu não dou 9 ou 10 por causa realmente do fanservice, que tem momentos que dá vontade de desligar a televisão, mas na forma de história, na forma de os jogos como evoluem, tudo, pra mim, ele é muito melhor do que o filme. E Hugo, na verdade, cara, só contextualizando aqui, muita gente faz muito drama pra dar nota, cara. Nota é o teu feeling, velho. Esse negócio de, não, o cara fica segmentando a obra em 2,5 não sei o que, 2,5 não sei o que. Pra mim não faz mais sentido isso, eu até acreditava nisso uma época, só que, cara, a obra tem que conversar num geral, né? Fora que tudo varia de acordo com a época que tu tá assistindo, com a tua vibe. Né? Então, sabe, não faz muito sentido. Então nem se apega muito, tá? Se alguém vir te xingar, nós xingamos junto. E tudo, Di? Por onde eu começo aqui? É porque, como eu tinha falado antes sobre toda aquela questão da humanidade, a história da humanidade, tem a contrabalança que foi aquele problema entre os 16 até a primeira hora de filme, né? Até os 59 minutos ali, 1 hora e tal. Cara, se eu pegasse assim e cortasse o filme, assim, ó, dos 16 aos 59, eu tirasse tudo aquilo, seria 9,5 fácil, assim, cara. 9,5, beirando aos 10. Pela mensagem que ele quis passar. Mas como tem esse peso entre os 16 e os 59, eu tenho que baixar a nota para um 7. Sim. Um 7. Um 7 por causa que a questão de ele estar usando aqueles artifícios que ele usou no Game No Life é algo que tira um pouco do brilho daquela mensagem forte que ele conseguiu colocar nesse arco, sabe? Então eu acho que, tipo, quando tu faz uma coisa tão genial e tu coloca outras coisas que destoam disso, acaba tirando um pouco do brilho, sabe? Então, ele perdeu muita nota por causa dessa questão. Se ele tivesse, tipo, seguido aquela escalonada que ele fez no final do filme, a partir ali dos 16 minutos, ele podia ter enrolado um pouco e depois puxado aquele final que ficou bem legal, sabe? Podia ter desenvolvido lentamente a relação dos dois, talvez, criando afeição pra chegar lá e em 1 hora ele desabrochar. Mas ele quis rushar, ele rushou o relacionamento e spamou o fanservice. Spamou o fanservice e tudo mais. E, cara, é um 7 por culpa disso. É muito engraçado como parece que eu vi outro filme, cara. Pra mim, justamente a fatia dos 16 aos 59 é o que desenvolve o romance inteiro deles, fazendo coisa do dia a dia, trocando uma ideia no quarto, tomando banho junto, esse tipo de coisa, sabe? Então, existe fanservice? Existe. Só que pra mim foi onde foi desenvolvido pra chegar no ponto do pedido de casamento, né? Então, pra mim isso foi só um ponto positivo, eu discordo do 9, vambora, falou.